Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam todos, todas bem-vindas. Que nós possamos ter nessa noite uma noite maravilhosa. Todas as terças-feiras nós reservamos esse momento para esse encontro de alma, costumo dizer, e é muito gratificante a gente já começar a receber ali a mensagem dos amigos do chat que estão nos acompanhando. Isso faz muito bem a nós, ao palestrante, a Rose, que vai fazer a poesia. Então, a todos vocês, a nossa gratidão. Sejam muito, muito bem-vindos. Sintam-se abraçados, sintam-se amparados pela espiritualidade bondosa, os mentores desse trabalho, porque esse trabalho não é feito por nós, somos intermediários. E sintam-se queridos. Nossa gratidão a todos vocês. Depois dessas frases que são colocadas no início ali, que cada uma praticamente daria uma palestra de profunda reflexão, nós vamos começar o trabalho, dar continuidade, né, ao trabalho da noite, com a poesia, que será feita pela nossa companheira Rose, trabalhadora da casa, e que vai nos brindar com esse início de trabalho. Boa noite, Rose. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Boa noite, Amélia. Boa noite a todos. Então, a poesia de hoje é uma poesia do espírito Gustavo Teixeira. Ela foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e chama Salve Imortalidade. Tudo se desfará na poeira transitória, sombra e luz, guerra e paz, dor e prazer, quer de restauração, servilismo e poder, a refulgência do ouro e a tristeza da escória. Volverá cada sonho a beleza incorpórea, passa a emoção por luz na argila a perecer. Cada dia se paga além do anoitecer, estrelas rolarão no abismo sem memória. Mas o espírito não. Viajor da imensidade, por mais se altere o rumo e a forma se degrade, transforma o tempo eterno em veloz bergantim. E a pleno mar da vida, agoniado e inseguro, ama, sofre, tateia e demanda o futuro, mas sobe, ínclito e belo, a glória do sem-fim. Obrigada, Rose. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus te abençoe. E agora, então, nós vamos fazer a nossa prece. É o nosso momento de gratidão a Deus. Então, que nós possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso mestre amigo, rogando assistência para o trabalho dessa noite. Aqui estamos, Senhor, prontos para o início do nosso trabalho, mas precisando do amparo, da sustentação dos seus mensageiros, que eles possam amparar a cada um de nós que aqui está, que os seus mensageiros possam chegar a cada lar que nesse momento se une a nós. Que as suas bênçãos, mestre, possam envolver o nosso irmão Otacílio, para que nessa noite ele tenha, mais uma vez, a palavra fácil, esclarecedora, a tocar os nossos corações.
Precisamos desses conhecimentos para alavancarmos as mudanças que precisamos fazer em nós. Agradecido, Senhor, por essa oportunidade, nós te pedimos mais uma vez as tuas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja. E agora, muita alegria que mais uma vez a gente recebe aqui o Otacílio. A gente já estava com saudade, Otacílio. Todos conhecem, mas eu vou falar alguma coisa a respeito dele. O Otacílio Rangel, ele é um grande amigo, é um irmão de ideal, ele é estudioso da doutrina espírita e ele se dedica com muito afinco às palestras, aos estudos, aos seminários que ele participa. Ele está tendo assim está sendo assim um vulto importante dentro do movimento espírita. E para nossa alegria, hoje ele está aqui conosco. Ele é autor do livro Das Causas Primárias e ele presta sua colaboração na cidade de São Carlos, que é onde ele reside, na Associação Espírita Obreiros do Bem. Então, ele tem muita facilidade na fala e certamente, nessa noite, ele vai trazer para nós aquilo que talvez pudesse ser difícil, ele transforma numa linguagem fácil de entendimento para todos nós. Otacílio, muito obrigada antecipadamente pela sua disponibilidade. Eu sei que você está com a agenda assim, bastante movimentada, isso é bom, né? O trabalhador ali trabalhando. E muito obrigada por você estar conosco mais uma vez. Que Jesus te abençoe. Boa noite, Maria Amélia. Obrigado. Eu fico muito feliz também de estar aqui com vocês, para a gente poder conversar sobre temas importantes do conhecimento espiritual que todos nós almejamos compreender cada vez mais. Claramente que a doutrina espírita é uma doutrina desafiante, porque ela nos tira do lugar comum para nos provocar a alçar voos de entendimento sobre uma realidade espiritual que ainda não é muito palpável para nós. Então, isso é um desafio grande. Mas a doutrina espírita tem sido enormemente beneficiada pelas obras básicas e obras de continuidade que nos ajudam muito a ir penetrando devagarinho o conhecimento da realidade espiritual que nos espera a todos, da qual, na verdade, todos nós já viemos, mas ainda não guardamos a lembrança com lucidez como deveria ser. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço o carinho, a gentileza de todos vocês. Eu queria começar inicialmente lembrando que hoje é o Dia da Mulher, e então abraçar carinhosamente todas as mulheres que estão aqui junto conosco nesse chat, nesse programa, nos assistindo, né, através do YouTube, esse momento de união mental que todos nós estamos fazendo junto. Que Deus ilumine todas vocês, para que vocês continuem sendo espíritos fortes, corajosos, e que estão dando a sua contribuição para abrir um caminho novo para um mundo mais fraterno, o quanto antes, porque todos nós estamos precisando disso. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre um tema que é curioso, que é a percepção dos espíritos no mundo espiritual. Obviamente que o mundo espiritual é tudo para o espírito, né? Porque o espírito, apesar de estar no mundo espiritual, isto é, desligado de um corpo físico, biológico, orgânico, de carne e osso como o nosso, ele ainda assim participa das realidades do mundo físico, de alguma maneira. O mundo espiritual interpenetra o mundo físico
e os espíritos podem conviver conosco, podem nos sentir, podem interagir conosco, e eles fazem isso através da capacidade perceptiva que os espíritos possuem quando estão livres do corpo físico. Mas para a gente entender isso, é preciso que a gente entenda o que é percepção, não é? Como nós, os seres humanos, percebemos as coisas. E apesar de todos nós sabermos que nós temos aí 5 sentidos, nós não sabemos como eles funcionam. A grande maioria de nós não teve a curiosidade, né, de estudar esse tema para saber como é que a gente percebe as coisas. Então, nós temos 5 sentidos que estão localizados, alguns deles muito bem localizados na nossa estrutura corporal. Por exemplo, a visão, que é um dos 5 sentidos, está especialmente localizada na estrutura do nosso olho e da comunicação que o nosso olho tem através dos nervos ópticos com o nosso cérebro. O nosso ouvido, a capacidade de ouvir, não é, estão localizadas nas orelhas e nos ouvidos, externo e interno, não é, que é capaz de transformar vibrações do ar em sons, fazendo vibrar a nossa uma membrana que nós temos que separa o ouvido externo do ouvido interno, chamado tímpano. Essa membrana vibra, leva essa vibração para dentro do ouvido, no ouvido interno, e de alguma maneira ela vai, através de um nervo acústico, levar essa informação dessas vibrações externas para o nosso cérebro. Não é? Nós temos a capacidade de sentir cheiro. Curiosamente, a gente sente cheiro porque os objetos que exalam cheiro, eles têm moléculas que são voláteis. Moléculas voláteis significam moléculas que, estando ligado com determinado objeto, por exemplo, uma flor, é capaz de evaporar da flor, né, ir pelo ar, entrar nas nossas narinas e ser sensibilizadas pela mucosa nasal, que tem sensores moleculares, que é capaz de detectar essas moléculas, transformar esse sinal de detecção nas membranas das células da nossa mucosa nasal e levar essa informação, né, molecular através de um impulso nervoso também, através de terminações nervosas que vão para o nosso cérebro. A nossa capacidade de sentir gosto é análoga ao de sentir cheiro. Nós temos na nossa língua, especialmente na língua, células especializadas que são capazes de identificar alguns tipos de moléculas e, identificando a estrutura dessas moléculas, são capazes de transformar essa identificação num sinal neurológico, nervoso, que vai da nossa língua para a nossa estrutura cerebral. E aí dá uma informação de gosto. E, finalmente, a gente tem a capacidade do tato, né? A percepção via toda a nossa epiderme externa. Na verdade, interna também, mas é especialmente a nossa cobertura corporal. Ela é sensitiva e perceptiva como um órgão global do corpo, que a gente sente desde um fiozinho de cabelo da nossa cabeça até a ponta dos pés. Quer dizer, todo o nosso corpo é capaz, né, de perceber 2 sensações importantes. Uma delas é a da pressão. Quando a gente encosta em algum lugar do nosso corpo, a gente faz uma pressão, essa pressão deforma, não é, a estrutura superficial das nossas células, impressionam órgãos sensitivos das células, que transformam isso em um impulso nervoso que vai desde a ponta do local tocado até a nossa estrutura cerebral e nos dá a informação de um contato, de uma pressão mais forte ou menos forte.
Se essa pressão é feita por uma ponta, ela nos dá uma sensação de dor, porque elas são capazes de não só de pressionar, mas de romper as células, né, a estrutura de células, e leva, então, a uma informação de morte de célula, que é levada para o nosso cérebro. Então, transforma isso numa sensação de dor. Mas a gente é capaz também de sentir a temperatura, se está quente ou frio, né? Só de chegar perto do nosso dedo, numa chama de um palito de fósforo ou de uma vela, né? Ao aproximar, a gente sente o calor, né? Aquele calor faz modificações de vibração das moléculas que estão estruturando as nossas células. Essas vibrações se movimentam porque absorve o calor, essas moléculas ficam excitadas, vibrando, essas vibrações se transformam em sinal nervoso e leva para nosso cérebro a sensação de calor ou de frio, porque quando a gente toca num gelo, por exemplo, as nossas moléculas celulares que estão na superfície das células, que estavam vibrando, deixam de vibrar, porque o frio rouba a energia dessas moléculas, elas diminuem a vibração, e aí a gente tem, então, uma sensação de frio, que é levada pelo sistema nervoso até o nosso cérebro. Curiosamente, tudo termina no cérebro. Todos os nossos 5 sentidos levam informações para a nossa estrutura cerebral. E dentro da estrutura cerebral, nós não sabemos direito como é que isso se transforma na nossa consciência em sensação, em percepção. Então, quem percebe, a rigor, não é o nosso cérebro, mas todas essas informações são carreadas para o nosso sistema nervoso central, que é o cérebro, e de alguma maneira, ela ativa na nossa consciência, aquilo que a gente chama de consciência em nós, e essa consciência é que percebe. Então, a percepção, a rigor, é da consciência. Como nós somos espíritas e sabemos que a consciência é a realidade espiritual, então é o espírito que interpreta todas essas informações que são levadas do mundo externo, através dos nossos 5 sentidos, para a nossa estrutura cerebral e o nosso corpo espiritual. Nós, como espírito, estamos ligados à estrutura cerebral e percebemos essas informações da seguinte maneira, como visão, como audição, como sabor, como cheiro e como tato ou calor. Veja que coisa interessante. Então, nosso corpo, né, ele está fabricado, vamos dizer assim, está desenvolvido ao longo do processo de desenvolvimento biológico, da evolução do nosso corpo, a especializar órgãos para que nós percebamos o mundo externo. Então, a percepção do homem vem por esses órgãos. E o que é mais global é o tato. O tato a gente sente no corpo inteiro. Muito bem. Então, como é que, já que é o espírito que está no corpo, ligado ao corpo, que percebe, o que acontece com o espírito quando ele sai do corpo? Quando ele não tem mais esse corpo? Esse espírito é capaz ainda de ter essas percepções? Essa é a pergunta, não é, que a gente faz e que Kardec acaba tratando disso depois de estudar muito, de pesquisar muito, de conversar com muitos espíritos. Ele, então, traz um resumo dessa capacidade perceptiva do espírito no Livro dos Espíritos. Né? Está publicado no Livro dos Espíritos. Num determinado capítulo, lá na frente, se não me engano, no parágrafo 257, deixa eu ver se eu acho aqui,
Eu estou com o Livro dos Espíritos aberto. 257. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Está no capítulo da vida espírita, na segunda parte do Livro dos Espíritos, o parágrafo ou a pergunta, na verdade, a pergunta 257, está escrito por Kardec o ensaio teórico da sensação nos espíritos. Então, é muito interessante isso, para que a gente entenda. E ele vai falar nesse capítulo que o órgão importante para fazer com que os espíritos percebam é justamente o corpo perispiritual ou perispírito. Então, ele diz, o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. Quer dizer, o perispírito prende, né? Ligado ao espírito, que é um laço que liga o corpo ao espírito propriamente dito, esse corpo, chamado corpo espiritual ou perispírito, é o órgão que vai ser o intermediário dessa percepção. Tá? Então, ele diz, né? É o perispírito que tira do meio ambiente, ele é fabricado a partir do fluido cósmico universal do ambiente, onde o espírito está inserido, por exemplo, do fluido universal que circunda e interpenetra o planeta Terra. Então, o nosso perispírito é feito especificamente, enquanto estamos na vida física ou na vida espiritual, ao redor da Terra, com os recursos do meio ambiente da Terra, do fluido cósmico universal presente no ambiente da Terra. Então, esse corpo, né, é o mecanismo-chave para a gente entender isso. Então, ele é o agente das sensações no corpo, no espírito propriamente dito. Então, é muito importante, porque no corpo, quando a gente está no corpo físico, esse perispírito que está ligado ao corpo físico de alguma maneira, especialmente nas partes sensoriais, nervosas do nosso corpo, né, aos órgãos, que vão, por isso mesmo, servir de condutos, né, de instrumentos de levar essa informação para o espírito propriamente dito. Quando o corpo é destruído, não é? Esse perispírito que percebia, que levava essas sensações para o corpo, para o espírito propriamente dito, não precisa mais ter órgãos localizados. Então, isso é muito interessante também da gente compreender, porque o espírito, não é? Ele tem um corpo perispiritual, mas o corpo perispiritual não precisa perceber com olho perispiritual, ouvido perispiritual, boca perispiritual, não é? Nariz perispiritual e o corpo e o tato no corpo inteiro. Segundo os espíritos esclarecem, o corpo espiritual ele é inteiro o perceptor, o corpo perceptivo que leva as informações do espírito para fora da realidade espiritual, tanto quanto recebe do meio ambiente em que ele se encontra as informações que vêm de fora. Muito bom isso da gente entender. Então, a gente precisa estudar, quanto mais estudar o corpo espiritual, melhor a gente vai entender isso. Mas vamos lembrar o seguinte, de que é feito esse corpo espiritual? É feito de fluido cósmico universal. Então, a gente vai ver na primeira parte do Livro dos Espíritos uma coisa muito interessante, né? Porque a gente vai ver lá no comecinho, quando ele está falando
no capítulo 1, falando sobre espírito e matéria, a partir da pergunta 21 para frente, Kardec pergunta uma definição para os espíritos sobre como os espíritos podem definir a matéria. Porque ele pergunta o que nós entendemos por matéria e se era correto entender isso. E os espíritos dizem que, do ponto de vista nosso, sim, porque a gente não sabe falar senão daquilo que a gente conhece. Mas eles apresentam nessa resposta à pergunta 22, eu até vou lê-la para que fique claro, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Então, do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Veja que coisa interessante. Aqui, já nessa pergunta, Kardec, os espíritos nos deixam coisas muito curiosas. Porque quando Kardec pergunta se pode definir a matéria como as coisas que impressionam os nossos sentidos, o que impressiona os nossos sentidos? A matéria como impenetrável, como quente, como frio, como redondo, como quadrado, como pontudo, porque a gente está vendo, não é? Se a gente pega nela, se ela é dura, se ela é mole. Então, isso é as nossas sensações corporais que está levando uma informação de um objeto material para a nossa compreensão interior de consciência. Então, Kardec pergunta se definir a matéria dessa maneira é uma boa definição, se é exata essa definição. E os espíritos dizem o seguinte, né, do vosso ponto de vista, elas o são, porque a gente não fala senão daquilo que a gente conhece. Mas, esse mais é importante, a matéria existe em estado que não impressiona os nossos sentidos. Então, toda matéria que está em estado que não impressiona os nossos sentidos, a gente não percebe. Isso é importante. Então, isso é uma limitação da nossa percepção. A percepção nossa, enquanto no corpo físico, é limitada. Aí Kardec faz uma pergunta fundamental. Qual a definição que vocês, os espíritos, podem dar da matéria? Que é a pergunta 22A. E os espíritos, então, dão uma resposta ampla, muito ampla. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que o espírito, se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, vejo que coisa curiosa, porque se a matéria é o laço que prende o espírito, e é um instrumento que o espírito tem de agir sobre as outras coisas, então, vejam que não há possibilidade do espírito ficar não revestido de matéria. Porque ele precisa de interagir com o meio em que ele vive. Ora, mas um espírito puro interage com a matéria, com uma matéria muito mais sutil do que aquela que a gente compreende. Então, esse corpo que o espírito faz para ele a partir do fluido cósmico pode existir em estados desde extremamente sutil, como num espírito angelical, e extremamente grosseiro, como num espírito atrasado. Então, esse corpo perispiritual, ou o perispírito nosso, ele não é igual para todos os espíritos. Ele é grosseiro, vamos dizer assim, para os espíritos atrasados e muito sutil para espíritos extremamente evoluídos. Então, a matéria
esse fluido cósmico é o elemento material do qual o espírito, propriamente dito, faz o seu corpo, o corpo espiritual, ele deve ser passível de modificação para representar o espírito no estado de evolução que ele está de maneira adequada. Então, se é um espírito puro, ele é muito sutil. Se é um espírito mediano, ele é menos sutil. Se é um espírito atrasado, ele é grosseiro. Mas não tão grosseiro quanto a matéria que fere os sentidos do homem. Então, vejam, esse fluido cósmico assume estruturação completamente diferente daquela que nós entendemos da nossa vida material como homens e mulheres. Isso é muito importante. Então, essa definição é preciso que a gente pense nela com cuidado. A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que esse se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Tá certo? E aí, Kardec depois pergunta o que é espírito. E o espírito ele define de outra maneira. É o princípio inteligente do universo. É aquilo que tem a capacidade intelectiva. É o princípio inteligente. Tudo que manifesta inteligência é feito espírito. Então, para a gente é muito difícil a gente entender isso, porque a gente não tem a percepção do espírito e também não tem uma linguagem muito apropriada para a gente entender isso. Os espíritos dizem isso, porque quando Kardec pergunta qual a natureza íntima do espírito, ele diz, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável, percebida pelos 5 sentidos. Mas para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe, então espírito é alguma coisa. Aí Kardec pergunta, o espírito então é sinônimo de inteligência? Não, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, o espírito é um princípio inteligente, que tem a propriedade da inteligência, que tem o atributo da inteligência, não é? E aí Kardec ainda pergunta, são distintos um do outro, o princípio espiritual e o princípio material? Não é? Ele independe da matéria, o princípio espiritual, o princípio inteligente, não é? Ou é uma propriedade da matéria? Aí os espíritos dizem, são distintos uma coisa da outra. Então, espírito e matéria são coisas diferentes. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para que o espírito mostre a sua capacidade intelectual. Então, a matéria intelectualizada tem presença de espírito. Muito interessante isso também. E aí ele entra na pergunta 27, que ele vai introduzir, então, essa matéria elementar. Não é? Porque Kardec pergunta, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria são 3 coisas. Deus, Criador, espírito, criado, matéria, criada. Constitui o princípio de tudo que existe. É a trindade universal que estrutura o universo inteiro. Mas quando o espírito está falando aqui de matéria, está falando da matéria que nós entendemos. Por isso ele introduz uma coisa nova nessa pergunta, resposta à pergunta 27. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, que é, por demais, grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Ah, que lindo! Essa resposta é uma resposta de profundo significado, que a gente não pode deixar de meditar com cuidado nela, porque ela está dizendo muita coisa para a gente.
Tá certo? Então, existe uma matéria que a gente não percebe, chamada fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, que é por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, essa matéria grosseira é feita de estrutura atômica. A ciência já delineou, com os conhecimentos da estrutura do átomo e da diferença entre os diferentes átomos que existem na natureza e de como eles são construídos no núcleo das estrelas através do mecanismo da fusão nuclear. Os átomos são constituídos para estruturar o mundo material grosseiro. E esse mundo material grosseiro é feito de átomos que são constituídos de partículas menores que têm propriedades elétricas e magnéticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante. Quando a gente tem oscilações de cargas elétricas, a gente gera ondas eletromagnéticas, que é exatamente o veículo da informação visual. Então, as ondas eletromagnéticas são os recursos que o nosso olho percebe para a gente poder ver imagens. A vibração do ar, que é constituído de moléculas, oxigênio, nitrogênio e outras moléculas que constituem o nosso ar, quando vibram, cria uma onda de pressão que faz vibrar o nosso tímpano. Essa vibração mexe com uma estrutura óssea que está ligada a um nervo acústico e transforma isso num sinal elétrico que vai levar para o nosso cérebro a impressão. O nosso olho absorve uma energia luminosa, um fóton, não é uma onda eletromagnética. Não é? Tem moléculas especializadas na nossa retina que absorve esse fóton de energia eletromagnética, faz uma mudança estrutural e é reconhecida por uma enzima nas membranas das células do nosso olho, do nosso fundo de olho, tá certo? E esse reconhecimento transforma isso num pulso elétrico que leva para o nosso cérebro, para que o espírito possa interpretar como imagem, como cor, verde claro, verde escuro, azul, amarelo, laranja, todas as cores que a gente consegue perceber. Então, é muito importante que a gente entenda que no corpo físico a gente precisa das informações da matéria grosseira para que o espírito perceba o mundo físico. Mas o espírito desligado do corpo físico percebe tanto o mundo grosseiro, material, quanto o mundo espiritual, sem precisar desses informantes, nem do ar, nem das moléculas que vão dar cheiro, nem das moléculas que vão dar gosto, nem das ondas eletromagnéticas de infravermelho que aquece o nosso corpo, que dá a sensação de quente e frio, e nem a luz que é interpretada pelo nosso olho. O espírito não precisa desses elementos para perceber no mundo espiritual. Então, a percepção no mundo espiritual é diferente. E os espíritos continuam falando nessa resposta à pergunta 27, coisas muito importantes, porque ele diz o seguinte: embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificar o fluido cósmico universal com um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais, porque ele é a matéria primitiva. Se o fluido universal fosse positivamente matéria grosseira, razão não haveria para que também o espírito não fosse,
porque o espírito está sempre revestido de fluido cósmico. Então, essa matéria, fluido cósmico, está colocada entre o espírito e a matéria. Ele é fluido. E como a matéria, ele é suscetível pelas suas inumeráveis combinações com as outras estados da matéria, sob a ação do impulso da vontade do espírito de produzir a infinita variedade das coisas que existe no universo inteiro, de que nós aqui apenas conhecemos uma parte mínima. Veja o estado de ignorância que a gente ainda está. Esse fluido universal, o primitivo, ou elementar, quer dizer, o básico, fundamental, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria grosseira estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a própria gravidade lhe dá. Então, com isso, a gente fecha, não é, essas explicações do mundo material para poder, então, entrar na percepção do espírito. E aí, para a gente entender essa percepção do espírito, eu vou trazer para vocês uma matéria, não é, que está na Revista Espírita de 1860, na Revista Espírita do mês de março, onde Kardec seleciona algumas comunicações de espíritos encarnados que desprendem do corpo físico através do fenômeno do sono e é invocado na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sob a permissão do Espírito São Luís, que controla o mecanismo de trazer esses espíritos, para que Kardec, então, possa investigar como é que é a percepção dos espíritos no mundo espiritual. Então, esses estudos são chamados de estudos sobre os espíritos de pessoas vivas. E eu vou trazer de várias comunicações, uma em especial, que é de um indivíduo chamado Dr. Vinhal, que mora, um homem vivo, médico, né, na época de Kardec, que morava não em Paris, mas numa região, tá certo, diferente, que ele vai citar aqui, e que ele dorme lá, e Kardec, então, pede a São Luís para trazer o espírito para a reunião mediúnica. Então, Kardec começa essa comunicação assim, dirigindo a palavra a São Luís. Podemos evocar o doutor Vinhal? Resposta de São Luís, sem nenhum perigo, pois para isso ele está preparado. Quer dizer, os espíritos já fizeram o trabalho de bastidores. Aí faz evocação ao doutor Vinhal. Ele responde, eis-me aqui, juro em nome de Deus o que não faria se respondesse por outro. Então, ele está dizendo que ele é verdadeiro, é ele mesmo que está ali. E aí, Kardec fica impressionado com ele por invocar o nome de Deus. E aí pergunta para ele, embora estejais vivo, lá no corpo físico que está dormindo, julgais necessário que a evocação seja feita em nome de Deus? Ele responde propriamente, Deus não existe tanto para os vivos quanto para os mortos? Que é uma frase de Jesus, não é? Que Jesus ensina, Deus é Deus de vivo, não é Deus de mortos, porque o espírito não morre, então ele é Deus dos homens e é Deus dos espíritos ligado ao corpo, do corpo físico. Aí Kardec pergunta, vede-nos, está perguntando sobre a visão do espírito, vede-nos tão claramente como quando em pessoa, no corpo físico, assistíeis às nossas sessões, porque o Dr. Vinhal fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e participava pessoalmente algumas vezes na reunião com Kardec. E ele diz, vejo mais claramente. Tá certo?
Aí Kardec pergunta, você veio de Suli, que é a região onde ele morava. Para vir de Suli até aqui, tiveste consciência do espaço transposto? Acompanhou a viagem que você fez? Viste o caminho que percorreste? Ele responde, não mais que o carro que me trouxe, quer dizer, ele nem prestou atenção. Ficou mais preocupado com estar na reunião do que com o caminho. Kardec pergunta, como constatais a vossa individualidade aqui presente? Ele responde, como os outros. Quer dizer, como os outros. O que é os outros? Ele está fazendo alusão ao que foi dito em um caso semelhante, anteriormente feito por Kardec, que ele deve ter participado, disse, isto é, que o espírito constata sua individualidade por meio do perispírito, que para ele é a representação do seu corpo. Olha como é importante isso. Aí Kardec pergunta, então, assim para vós, vosso perispírito é uma espécie de corpo circunscrito e limitado? É evidente. Podeis ver o corpo vosso adormecido, agora o corpo físico? Ele responde, não daqui, porque eu estou longe. Viu quando deixei e tive vontade de rir. Quer dizer, quando ele se desprendeu do corpo físico dele durante o sono, para ir para Paris, para fazer parte, ele orou para o corpo dele e achou engraçado ele estar separado do corpo físico. Como se estabelece a relação entre o vosso corpo, que está lá em Suli, e o vosso espírito que se encontra aqui? Como já vos disse, por um cordão fluídico. Então, existe uma espécie de cordão prateado, que o André Luiz descreve bem nos livros dele, mas já narrado aqui pelos espíritos, não é? Para Kardec, que é muito importante a gente entender, não é? Esse cordão fluídico. Queris descrever melhor possível, a fim de que possamos compreender a maneira por que vedes a vós mesmo, a abstração feita do vosso corpo, quer dizer, vós vê a si próprio como espírito. Ele diz assim, é bem fácil. Vejo-me como se eu estivesse em vigília, ou antes. A comparação é melhor. Como a gente se vê em sonho. Então, quando a gente se vê em sonho, está se vendo espírito. Todos nós aprendamos isso. Tenho meu corpo, mas tenho consciência de que ele é organizado de outra maneira e mais leve do que o corpo físico. Não sinto o peso, a força de atração da gravidade que me prende à Terra, como quando eu estou acordado. Numa palavra, como já vos disse, eu não me canso, não fico fatigado. Aí Kardec faz uma pergunta importantíssima. A luz, se vos apresenta com a mesma coloração que no estado normal? Resposta, não. Ela é acrescida, aumentada, de uma luminosidade inacessível aos vossos sentidos grosseiros. Então, o espírito vê uma luz que não é a onda eletromagnética. Vou repetir essa resposta dele. Não, você vê a luz como se vos apresenta com a mesma coloração como você vê no corpo físico, no estado normal? Não, é diferente. Ela é acrescida de uma luminosidade inacessível, não perceptível aos vossos sentidos grosseiros. Entretanto, não deduzais disso que a sensação produzida pelas cores sobre o nervo óptico seja diferente para mim. Quer dizer, apesar dele ver uma outra luz, essa luminosidade que ele vê tem cores. O que é vermelho, continua ele, é vermelho, e assim por diante. Então, ele, no mundo espiritual,
não enxergando onda eletromagnética, que tem frequências diferentes, que produz as cores, ele vê uma luminosidade que não é isso, mas que também tem a propriedade de cores. Então, ele vê vermelho, amarelo, azul e muito mais, porque é acrescida de uma luminosidade que a gente não faz ideia. Aí ele dá mais uma informação. Apenas os objetos que eu não via quando estava no corpo, em vigília, em razão da obscuridade, são agora luminosos e perceptíveis para mim. Assim, a obscuridade não existe absolutamente para o espírito. Embora ele possa estabelecer uma diferença entre o que para vós é claro e o que não é. Quer dizer, ele tem a noção de claro e escuro, mas não existe escuridão absoluta. Quer dizer, o mundo espiritual tem uma luminosidade própria, que a gente vai precisar de entender o que significa isso. Já já nós vamos falar sobre isso. Vossa visão é indefinida, pergunta Kardec, ou limitada ao objeto ao qual prestais atenção? Nenhuma coisa, nem outra, responde ele. Não sei absolutamente o que ela pode experimentar como modificações para um espírito que esteja inteiramente desprendido, aquele que já não tem mais o corpo físico. Mas para mim, ele que está em desdobramento pelo sono, para mim, sei que os objetos materiais são perceptíveis no seu interior, que minha vista os atravessa. Olha que coisa fantástica. Quer dizer, o espírito vê do outro lado do cômodo que tem uma parede na frente, porque a parede não é obstáculo para a luminosidade espiritual, que é diferente da luminosidade física, que é feita através de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas não atravessam a parede. Se eu acender a luz do meu quarto, lá eu não vou vê-la, porque a luz do meu quarto, eu estou na sala, não vou perceber, porque as paredes estão na frente. No mundo espiritual, ele está dizendo que não é assim, que ele vê através dos objetos, né? A luminosidade atravessa os objetos. Aí Kardec pergunta para ele, podeis prestar-vos a uma pequena experiência de prova? Não motivada pela curiosidade, mas pelo desejo de nos instruirmos. Aí ele se nega a fazer isso. Conversa um pouco com Allan Kardec sobre isso, e aí Kardec finalmente cede para o espírito e diz, pois bem, então você não vai passar pela experiência, mas eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer. Podeis ver-vos num espelho? Olha que pergunta que Kardec vai fazer para o espírito que está ali na reunião mediúnica. Você pode, se eu puser um espelho aqui na sua frente, você como espírito vê a sua imagem no espelho? O que vocês acham? Será que o espírito se vê no espelho? A resposta dele é contundente. Não. O que vedes no espelho? O reflexo de um objeto material. Eu não sou material. Eu sou espiritual. Meu corpo perispiritual é feito de outra matéria diferente da matéria grosseira. E, portanto, só posso produzir o reflexo auxiliado por uma operação que tornaria tangível o perispírito. Isto é, se ele se materializasse. Então, um espírito materializado, se você puser um espelho na frente dele, ele se vê no espelho. Mas um espírito que está desligado do corpo físico, seja pela morte, seja pelo sono, um desdobramento,
natural pelo sono, ou num desdobramento sonambúlico induzido por uma hipnose ou induzido pelo espírito como que ajuda na reunião mediúnica, como acontecia com a Ivone Pereira, esse espírito, se olhar num espelho, não vê a sua imagem, porque ele não vê onda eletromagnética, ele vê outra coisa. Kardec insiste, assim, um espírito que se encontrasse nas condições de um agênere, isto é, um espírito materializado, por exemplo, poderia ver-se no espelho? Aí sim, certamente. Aí ele vai perguntar mais lá na frente sobre a capacidade de perceber sons, perceber cheiro, perceber gosto, e ele diz que percebe tudo, mas é diferente. Então, isso implica para nós uma coisa muito importante, é que o perispírito percebe outra coisa que o corpo físico. O nosso corpo físico percebe coisas materiais, o perispírito percebe coisas do mundo espiritual. De que está constituído o mundo espiritual? De fluido cósmico universal. De que é feito o corpo espiritual do espírito? De fluido cósmico universal modificado. Então, quando o espírito pensa, ele produz vibrações no fluido cósmico, através do perispírito, no fluido cósmico, e essas vibrações do fluido cósmico se propagam. Ou outro espírito que estiver nas proximidades ou em sintonia com o pensamento daquele espírito, recebe esses pensamentos, porque o seu perispírito vai vibrar uníssono, em ressonância com aquele espírito que está pensando, e ele percebe, portanto, o seu pensamento, e por isso se comunica um com o outro. E essa percepção, ela pode ter cor, pode ter som, a sensação da cor, do som, do sabor, do gosto, do cheiro. Que coisa linda! E é isso, meus amigos, meus irmãos, que estamos aqui juntos. O mundo espiritual é feito de vibrações induzidas no fluido cósmico universal pela força do pensamento. A força do pensamento cria imagens, dá forma ao fluido universal. É assim que os espíritos que construíram a cidade de nosso lar, que é uma cidade espiritual, feita de fluido cósmico universal, foi plasmada pela força do pensamento dos espíritos que a construíram. É assim que os espíritos atrasados vivem no mundo umbralino, construído pela força do pensamento grosseiro, induzindo modificações grosseiras no fluido cósmico universal e criando ambientes de buracos, cavernas, casas toscas, ambientes sombrios, pesados, porque é essa a estrutura de pensamento desses espíritos. Quando o espírito é atrasado, ele cria imagens pesadas, grosseiras. Quando o espírito é adiantado, ele cria imagens sutis, tênues. Porque o fluido cósmico obedece à força do pensamento. E o espírito age sobre o fluido cósmico através do seu corpo perispiritual e percebe as vibrações do ambiente fluido cósmico em que ele está imbuído, envolvido, através das vibrações desse fluido cósmico que faz vibrar o seu perispírito, e ele interpreta essas vibrações como imagens, sons, gosto, cheiro, pressão, tato, porque o espírito se sente.
Então, o órgão de percepção do espírito é o corpo espiritual, ou perispírito. E ele percebe por todo ele. Não precisa de um órgão localizado como o olho, como o ouvido, como a boca, como o nariz. Ele percebe como a gente percebe o tato no corpo inteiro. É muito bom estudar a doutrina espírita, né? Analisando o que a gente conhece da vida material com o que a gente precisa conhecer da vida espiritual, para ver as diferenças. Senão, quando os espíritos falam assim, o nosso lar é uma cidade, todo mundo pensa que é uma cidade construída de tijolo. Que as árvores que tem no nosso lar são árvores iguais à nossa. Que a água que circula no nosso lar é igual à nossa água H2O. Nada disso. É tudo fluido universal modificado. Tudo imagens construídas pela força do pensamento. Se a gente pegar o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, lá no capítulo Telementação, ele vai mostrar isso para a gente. Ele vai, inclusive, usar o modelo da hipnose e vai dizer o seguinte: se um hipnotizador hipnotiza uma pessoa e ele entra em transe hipnótico, se o hipnotizador disser para ele, você tem uma maçã na sua mão. Se você comer essa maçã, você vai ficar satisfeito. Ele produz, pela força do seu pensamento, induzido pelo hipnotizador, no fluido cósmico universal, ele materializa, entre aspas, ele forma uma maçã na mão dele. Se um médium vidente estiver ali e se desligar do corpo físico parcialmente, perceber o mundo espiritual, vai perceber aquela maçã espiritual, construída espiritualmente na mão dele. Para nós, como a gente não percebe com o olho, parece que ele não tem, é só uma ilusão. Ilusão, não. É que nós não percebemos as coisas do mundo espiritual com os sentidos físicos que são grosseiros. Então, vejam que esse é um tema que dá para a gente ficar aqui mais uma hora conversando a respeito. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero cansar vocês. Mas eu quero provocar vocês com esse estudo para que vocês meditem, pensem nisso. Porque fica muito fácil a gente entender como é que um espírito mediuniza um médium. E a gente entende facilmente isso. O que é um médium? É um homem ou uma mulher que é capaz de entrar num transe mais intenso ou mais superficial, de se desligar do corpo físico. O perispírito transcende o corpo físico, desliga parcialmente dele e percebe diretamente o mundo espiritual através das sensações do perispírito e transporta essas informações para o corpo físico. Esse é o médium. O que ele está fazendo? Comunicando com o espírito. Espírito é espírito. Por isso que o Erasto e os outros espíritos que tratam lá no livro dos médiuns diz para nós isso. Olha, o espírito do perispírito do médium precisa comunicar com o perispírito do médium. Porque o espírito precisa do perispírito do médium para poder acionar o corpo físico. Então, o médium, como ser espiritual, tem que entrar em sintonia com um espírito comunicante. E via perispírito, essa comunicação se dá e transporta para o corpo físico, porque o médium está ligado no corpo físico, o seu perispírito está ligado através do cordão fluídico no corpo físico. Então, a mediunidade clareia para a gente de repente. O que é um bom médium? Aquele que é capaz de se desprender mais facilmente e entrar em contato com o mundo espiritual, mais diretamente. Então, a diferença de médios de um para o outro é a capacidade de fazer isso. E trazer essa interpretação para o corpo físico, através da escrita, através do cheiro, através do ouvido, médium audiente, médium que sente cheiro, médium, né, que pode sentir gosto. Às vezes você fluidifica uma água, bebe, a água tem gosto diferente.
porque os espíritos modificaram as propriedades, misturaram com a propriedade da água algo do mundo espiritual para que a gente, como perispírito, no corpo físico, perceba o sabor. Mas se a gente for analisar quimicamente, aquela água não tem diferença, não. Porque quimicamente é H2O. E a gente começa a entender as sutilezas disso, porque a gente percebe como é que os espíritos têm percepção no mundo espiritual. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, como um estudo e como uma provocação para que vocês estudem esses temas na Revista Espírita, estudem isso no Evangelho, estudem o capítulo, né, que Kardec pôs lá das sensações dos espíritos, para que a gente possa, compreendendo, se preparar, porque nós também vamos voltar para o mundo espiritual. E é melhor a gente saber antes, porque a gente não é pego de surpresa. Muito obrigado, meus amigos. Ai, Otacílio, que aula maravilhosa! Nossa! Eu não falei? Tudo que você falou de uma maneira tão fácil ficou muito compreensível. Eu queria até fazer um comentário, eu achei muito pertinente, né? A força do pensamento. A gente precisa trazer isso, Otacílio, para a nossa vida aqui, hoje, no dia a dia. Né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente fala assim, só estou pensando, é uma coisinha boba. Não é, não é. Os espíritos têm falado muito disso para a gente, né? Dessas orientações que eles nos dão, para a gente tomar cuidado com o pensamento. Nossa, Otacílio, foi maravilhoso. E já que você deu a dica, a gente pode fazer parte 2 num futuro, não podemos fazer desse assunto? Pode, claro que pode. Falar um pouco de mediunidade, porque fica fácil da gente compreender mediunidade dessa maneira. Exatamente. Aí dá para compreender por que os espíritos falam que a mediunidade é perispírito com perispírito, né? É ali é o pensamento de um com o pensamento do outro que entram ali em acordo. Nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso. Ó, todo mundo tá te agradecendo, que a palestra foi instrutiva, as pessoas estão gratas. Nossa, muito obrigada, Otacílio. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Maria Amélia, porque, na verdade, esses estudos que a gente vai fazendo, está tudo, de alguma maneira, está nas obras básicas, está na Revista Espírita, que tem muito conteúdo de informação, porque Kardec não pôde escrever tudo que ele aprendeu, né, nesse ensaio de 11 anos de Revista Espírita. Tem comunicações especiais. Você vê uma pergunta-chave dessa. Para mim, é o gênio perguntando, né? Porque Kardec é genial. Como é que você, espírito, se vê na frente de um espelho? Né? Parece uma pergunta tonta, mas é uma pergunta-chave. É a mesma coisa que aconteceu com Newton quando a maçã caiu. Porque quando a maçã caiu da macieira lá no quintal dele, ele perguntou, será que a força que fez essa maçã cair para o chão é a mesma força que faz a luz se mover em torno da Terra? Olha, o gênio fazendo a pergunta de um fato aparentemente sem significado. E Kardec faz essa pergunta. Ele tem a genialidade do conhecimento da realidade espiritual. E a gente precisa aproveitar isso. É verdade. Nós temos 2 grupos na casa que estamos estudando a Revista Espírita. Nós estamos no primeiro ainda, 1858. Mas a gente extrai ali coisas maravilhosas. Eu costumo dizer que a Revista Espírita é realmente a gente conhecer Kardec mais a fundo, a vida dele, todo o trabalho, porque depois ele elaborou, né, os 5 livros do Pentateuco. Mas na Revista Espírita, nossa, a gente encontra textos ali, como esse, eu até anotei, né, março de 1860, vou procurar estudar, porque realmente vale a pena mesmo. Bom, meus amigos. A revista de 1860, ela começa em janeiro e depois em fevereiro, tem algumas comunicações de espíritos vivos.
E termina nessa comunicação de espírito vivo do mês de março, do Dr. Vinhal, que deixa esses pontos clarificados. Então, vale a pena ler o mês de janeiro, fevereiro e março inteiro para focar esse tema. Ah, que ótimo mesmo. Bom, meus amigos, muito obrigada a todos vocês por essa participação tão gostosa, por essas mensagens que vocês deixam, né? E quero desejar a todos uma semana de muita paz, de muita saúde. Vamos refletir sobre tudo que o Otacílio falou. E quando você estava falando, Otacílio, eu estava pensando, você terminou tua fala assim, né? Porque a gente vai desencarnar e vai sentir essa realidade lá. E que bom que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho disso aqui agora. Então, é muita gratidão a Deus, gratidão a Kardec e gratidão a você, Otacílio, por essa noite que você nos proporcionou. Eu quero convidar a todos vocês que estão conosco para a próxima terça-feira, onde nós teremos o nosso companheiro Luiz Calixto, que vai trazer um tema convivência, né? Ele vai nos alertar a respeito desse tema que é tão importante e que muitas vezes se torna difícil para todos nós. Então, a todos vocês, o nosso abraço, o nosso carinho, e esperamos encontrá-los na próxima terça. E a você, meu irmão, muito obrigada. A palavra obrigada, ela fica pequena, sabe, sem significado, por essa noite que você proporcionou a todos nós. Que Jesus te ilumine sempre, continue te dando essa força para que você possa trazer todo esse conhecimento para todos nós que precisamos. Peço a você, né, vou passar a palavra a você para suas considerações finais e, por gentileza, fazer a nossa prece de encerramento. Eu agradeço muito, Maria Amélia, porque quando eu me obrigo a falar de um tema assim, eu me obrigo a compreender ele para poder falar com clareza. Isso me ajuda a organizar meu próprio pensamento. Então, eu fico agradecido, né, de vocês terem paciência de me ouvir, porque vocês estão me analisando e me avaliando também, isso me ajuda muito. Porque se o tema ficou claro para vocês, eu entendi ele com clareza. Então, foi bom para mim, muito bom. Né? Então, eu sou quem agradece. Fico muito de coração agradecido por vocês, pelas vibrações agradáveis, boas que vocês dirigem a mim. Isso me dá força, né? Me ajuda a me manter firme no meu propósito de aprender e servir. Procurar dar aquilo que eu posso dar, porque cada um de nós tem um talento diferente. E a gente tem que pôr esse talento a serviço dos nossos semelhantes. Então, esse é meu dever, e eu fico muito agradecido de vocês me darem a oportunidade de fazer isso junto com vocês. E quero agradecer, claro, acima de tudo, a Deus, né, que nos abre o entendimento, Deus que nos criou, que nos fez irmãos, que nos ajuda a sermos um grupo de pessoas caminhando juntos, né, que estimula no nosso coração a amizade, a compreensão, o entendimento, a fraternidade, para a gente caminhar junto. Porque caminhar sozinho é muito ruim, muito difícil. Então, a gente caminha junto, todos nós. E isso a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de convivermos, e especialmente convivermos em torno de um tema, né, de um assunto, de ensinamentos que chega do mundo espiritual para nós, que todos nós devemos fazer o esforço de compreender, porque nos ajuda a ser melhores. Elevemos o nosso pensamento a Deus e agradeçamos ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de estarmos juntos nesse planeta que parece tão conturbado, mas que tem tantos focos de coisas boas em diferentes lugares do nosso mundo, já
acendendo luzes para uma alvorada diferente de um mundo melhor. Que todos nós possamos juntos trabalhar com essa visão, com a coragem, com bom ânimo, com alegria, sabendo que tudo que Deus faz para o bem, e que não há a possibilidade do homem prejudicar de forma definitiva qualquer dessas concessões que Deus nos oferece. O nosso mundo é um mundo de Deus, é um mundo em que Jesus assumiu a tarefa de conduzir. Não tenhamos medo, receio de futuro, de desentendimento entre as criaturas, porque esses desentendimentos passam. Onde estão os Césares? Onde estão os grandes conquistadores do mundo? Foram-se todos. Por que vamos ter medo de conquistadores da agora? Todos eles irão. E o mundo continuará no seu processo lento e gradual de melhoramento, de crescimento, porque nós somos filhos de Deus e fomos criados para a luz, para a perfeição, para a angelitude. Quanto mais nós acreditarmos nisso, quanto mais nos esforçarmos juntos, mais rápido transformaremos a Terra num mundo melhor. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos não só compreender isso, mas nos sentirmos responsabilizados em construir um mundo melhor, melhorando a nós mesmos, mantendo a nossa atitude de alegria, de coragem, de bom ânimo, sabendo com segurança, com toda confiança, como ensina Jesus para nós, que tu não põe cargas pesadas em ombros fracos. Portanto, que tudo que nós estamos passando, somos capazes de, junto contigo, resolver, mudar, melhorar, para construir um mundo melhor. Abençoe-nos, Senhor, e abençoe a humanidade inteira, nossos irmãos, e em especial aqueles que, divorciados do teu entendimento, da tua luz, gera desconfortos momentâneos para a humanidade. Abençoe-os, toque-os nos seus corações, para que eles se tornem criaturas melhores. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Tarsilo. Eu que agradeço.